Vamos estudar a palavra de Deus nesse momento. Em nome de Jesus, nós estamos nos reunindo mais uma vez. Estamos nos reunindo aqui mais uma vez. Nosso 11º encontro desse grupo de estudos sobre a doutrina dos últimos dias. E hoje nós vamos falar sobre os sinais da segunda vinda de Jesus e da consumação dos séculos, baseado nas palavras de Jesus no Monte das Oliveiras, para com os seus discípulos, para com os seus apóstolos que ali estavam com ele no Monte das Oliveiras. Lembrando que nesse primeiro momento, nessa primeira fase de estudos, estamos falando sobre os sinais que encontramos ali no princípio das dores. E nesta primeira fase, chamada princípio das dores, nós temos dois grandes blocos ali de sinais. Um primeiro bloco, os sinais universais, aqueles que vão acontecer para toda a humanidade, com toda a humanidade. E o segundo bloco são aqueles sinais que serão específicos para aqueles que seguem a Jesus Cristo, que já se converteram, já se arrependeram dos seus pecados, foram batizados, entregaram sua vida a Jesus. Então existem esses dois blocos, os sinais universais e os sinais acerca daqueles que já são cristãos. E nós estamos ainda nesse primeiro bloco dos sinais universais. Nós estudamos como sinal universal o engano religioso, pessoas que viriam em nome de Cristo sem ser enviada por ele, e se autodenominariam Cristo e se autodenominariam pessoas enviadas por ele. Também estudamos sobre as guerras, quantas mortes, de onde surgem as guerras. E hoje nós vamos falar, como Lucas no capítulo 21 diz, dos grandes terremotos. Então abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Mateus capítulo 24, versículo 7. Mateus 24, versículo 7. A palavra do Senhor, ela diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Em Marcos 13, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. E nós já estudamos sobre princípio das dores. Essa expressão princípio aqui significa o início, mas pode significar também o governo. O princípio, o governo, o domínio do que Jesus está dizendo? Das dores. E dores aqui são aquelas que, como as da mulher de parto, as dores da mulher quando antes de dar à luz, aquelas dores antes do bebê chegar, né? Antes daquela coisa linda e sonhada chegar, a mulher sofre com muitas dores antes disso, antes de ver o seu sonho se realizar. Se sente muitas dores. E eu quero aproveitar essa expressão para dizer algo para você sobre um tempo que eu creio, segundo essa palavra, não porque me disseram, não porque isso se tornou um jargão, não, mas observando esse versículo e fazendo essa reflexão sobre a mulher grávida,
quando ela ali está prestes para ganhar o seu bebê, o seu sonho ser realizado, mas antes do sonho se realizar, antes da grande hora chegar, ela sente muitas dores antes. Se sente muita dor. Mas depois dessa grande dor, o sonho é realizado. Nasce o bebê, nasce a esperança. O processo de maior dor se dá ali naqueles últimos momentos antes do bebê nascer. Toda gravidez, toda gestação provoca dores na mulher. Algumas não sentem nenhumas, outras sentem muitas dores, mas a pior dor é aquela que quando chega na hora de ganhar o bebê. E se nós estamos nesse tempo, você tem sentido dores? As suas dores, elas têm aumentado nesses dias? Eu quero deixar essa palavra de esperança aqui para você, nesse grupo de estudos. Que conforme vai apertando mais, é porque é um sinal de que está bem próximo de algo maravilhoso acontecer. Que tal a gente pensar tudo isso que estamos passando dessa maneira? Não se esqueça disso. Quando a dor for maior, nunca se esqueça de que após a pior dor, nasce uma criança, nasce um bebê. Amém? Vamos pensar esse tempo dessa forma? Vem algo bacana de Deus aí para a tua vida. Está vindo algo bacana de Deus, mas está sendo gerado. Está sendo gerado. Aquilo que Deus tem para o seu povo está sendo gerado. E cada vez que estiver mais próximo, mais vai doer. Então se prepare. Porque quando tiver de uma maneira que você não está controlando, pastor, não estou controlando mais, está difícil demais, aguente mais um pouco, porque assim que o bebê nascer, um novo tempo virá sobre a sua vida, sobre essa cidade, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de ler também aqui, voltando ao nosso texto, ao nosso estudo, Lucas 21, 11, porque aqui Lucas dá uma ênfase maior na questão dos terremotos. E ele diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Nós podemos observar aqui que Marcos e Mateus praticamente dialogaram a mesma coisa, né? Apenas em Marcos há uma diferença, porque Marcos coloca que haverá terremotos em vários lugares e também fome. Já Mateus inverte, ele coloca primeiro que haverá fome e terremotos em vários lugares. Veja, primeiro vem a guerra. E o que a guerra ela promove? Ela promove fome. Guerra promove fome. Mas terremotos também. Após os terremotos, segundo Marcos, vem fome, né? Então veja, a fome ela é algo terrível, que ela não precisa de um elemento apenas para causá-la, né? Tanto a guerra como os terremotos causam fome, porque há muita destruição. Mas em Lucas 21, versículo 11, nós encontramos aqui que haverá grandes terremotos. E a palavra grandes no grego é uma palavra chamada megaloi, que significa intensos e terríveis terremotos. Jesus está dizendo aos seus discípulos que haverão intensos e terríveis terremotos. Os terremotos, eles já aconteciam bem antes da época de Jesus. A Bíblia, ela narra vários terremotos que aconteceram. Eu gostaria de mencionar alguns desses terremotos
que aconteceram e o que esses terremotos causaram. Êxodo, capítulo 19, versículo 18. Abra sua Bíblia. Êxodo 19, 18. Êxodo 19, versículo 18. Diz, quando narra o momento em que Deus está falando com Moisés no Monte Sinai. Então veja o que acontece. Êxodo 19, versículo 18. E Moisés, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Versículo 19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Aleluias! Glória a Deus! Quando a presença de Deus veio sobre aquele lugar, o monte tremeu, a terra tremeu, ou seja, um terremoto aconteceu. Algo aconteceu. E o povo, certamente, esteve ali assustado, sem entender muito bem aquilo que estava acontecendo. A presença de Deus traz isso, tremores de terra. Em Números, capítulo 16, nós temos uma outra passagem, em Números 16, versículo 31 e 32. Números 16, versículo 31 e 32. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. A Bíblia diz que e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, aqui há uma chave aqui, uma coisa aqui interessante aqui para nós discorrermos. Quem havia acabado de falar? O versículo 28 traz a resposta. Versículo 28 diz assim: Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Então Moisés, e aconteceu o quê? Ele acaba de falar essas palavras, Moisés acaba de liberar essas palavras, e a terra debaixo de Corá, Datã e Abirão, e todas as suas famílias, e todos os seus bens foram, a terra se fende, e todos eles caem naquele precipício, naquele abismo. O que são terremotos? Terremotos são repentinos e intensos tremores de terra.
É uma vibração da terra causada, às vezes, por uma rachadura em alguma rocha em seu interior, ou por algum deslocamento sobre a superfície. Uma rocha se fende, veja, por mais duro que seja, se fende. E quando se fende, se abre. E se abre e provoca então o que acontece, um terremoto, um tremor de terra. Quando uma rocha se quebra, então um tremor de terra acontece. Deus, quando Moisés terminou de falar, Deus foi lá e cumpriu a palavra do seu profeta. No Salmos 99, que nós lemos no culto de domingo, no versículo 6, diz assim: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Quando Moisés clamava o Senhor, quando Arão clamava o Senhor, quando Samuel clamava ao Senhor, o Senhor os ouvia. Assim que Moisés, que estava sendo ali duramente criticado por Datã, por Corá, por Abirão, Deus rasgou a terra. Um terremoto aconteceu. Não estava para acontecer, mas aconteceu. Então, terremotos, eles acontecem de maneira natural, com a rocha de baixo, né? Muitas camadas que temos de superfície para baixo, né? Então, quando uma dessas rochas se rompem, o tremor de terra acontece. Algumas são pequenas, então por isso a gente quase não sente, mas quando essa rocha é muito grande, que se fende, então treme tudo, né? Há magnitudes, né, há uma escala chamada escala Richter, que ela estuda, ela analisa e ela diz qual é a magnitude desse terremoto. E nós vemos aqui que esse aqui que Deus causou em Números 16 foi terrível, foi forte. Mas há um outro texto que fala sobre um terremoto. 1 Samuel 14, versículo 15. 1 Samuel 14, versículo 15. Aleluias. 1 Samuel 14, 15 diz assim: houve grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição, os saqueadores tremeram, e a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Meu Deus, que situação foi essa? Em que ocasião foi essa em que a terra se estremeceu? Houve um grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Veja, foi um baita de um terremoto que aconteceu aqui nessa passagem. Vamos ler o versículo 12 de 1 Samuel. Porque esse texto ele está narrando a vitória de Jonatas sobre os filisteus. 1 Samuel 14, versículo 12. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós e nós vos daremos uma lição. Olha, Jonatas, ele foi um israelita, ele foi filho de Saul, mas Jonatas foi um filho de Saul que não seguiu a vida depravada do seu pai Saul. Jonatas procurou buscar o rei de Israel, Deus de Israel. Jonatas fez amizades com Davi, tinha relacionamentos com Davi de amizade. Ele não seguiu os maus exemplos do seu pai, ele temia o Senhor.
E agora, Jonatas e o seu escudeiro, aquele que deveria de... Quem eram os escudeiros? Os escudeiros eram as pessoas que eram capazes de dar a sua vida pelo seu senhor. E estava só Jonatas e o seu escudeiro, aquele ali que o acompanhava, aquele que ficava à frente ou na retaguarda, à frente ou atrás ou dos lados, ali sempre ligado para guardar a vida de Jonatas. É como se esse escudeiro fosse um intercessor de Jonatas. E agora está Jonatas e o seu escudeiro de frente de uma grande afronta. Ele está sendo afrontado pelos filisteus, que estão em muito maior número. Só está Jonatas e o escudeiro. E os filisteus estão em grande número. É uma guarnição de filisteus. E esses filisteus dizem assim: subam a nós e nós vos daremos uma lição. Então disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim. Olha que coisa, que fé extraordinária. Que fé maravilhosa que Jonatas agora aqui usou. Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Olha que coisa linda. Ele manifesta aqui uma fé diferenciada. Olha, ele poderia ter dito assim: faz o seguinte, sobe na minha frente, vai você na frente, porque o Senhor entregou na nossa mão, mas vai você na frente, vai lá, vai que eu vou aqui, ó, atrás de você, escondido, vou ficar escondidinho aqui, ó, vou ficar aqui, né? Mas ele diz o quê? Hoje, nessa batalha aqui, vai para trás, porque eu vou na frente, porque à frente de mim está o Senhor, que nos entregou nas mãos esta guarnição de filisteus. Está aqui, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então, trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E lá foi ele, lá foi Jonatas, e o escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia gera de terra. 20 homens contra 2 homens. Eram 20 homens contra 2 homens, mas havia entre esses 2 homens um homem que creu que Deus entregaria aqueles 20 para Israel. E a palavra do Senhor diz que após isso houve um grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo. E também a mesma guarnição e saqueadores tremeram, e a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Veio um terremoto naquele lugar para pesar a vitória, para selar a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Há um outro texto, 1 Reis 19, versículo 11. 1 Reis 19, versículo 11. 1 Reis 19, versículo 11. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. 1 Reis 19, versículo 11. Aleluias. Glória a Deus. Terremotos que já eram frequentes, já aconteciam, sempre aconteceram. E Jesus diz que um dos sinais de sua segunda vinda e da consumação dos séculos, da destruição do templo de Jerusalém, os terremotos seriam um dos sinais. 1 Reis 19, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor:
quando Elias estava no Monte Horebe, e Elias estava lá escondido, porque Jezabel o tentava, o ameaçava que tiraria sua vida. 1 Reis 19, versículo 11 diz assim: disse-lhe Deus, sai dessa caverna, né? Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. A presença de Deus passou e um terremoto seguiu. As pedras se fendiam, se abriam. Assim como aconteceu no Monte Sinai, onde Deus se manifesta, a terra treme. A terra treme quando a presença de Deus, ela é verdadeiramente, a terra treme, onde a presença do Senhor está. A terra treme e em alguns casos ela se abre para engolir aqueles que te afrontam, aqueles que se levantam contra você. A terra treme após você exercer a sua fé, demonstrar a sua fé perante aqueles que estão ao seu redor, como foi no caso de Jonatas e de seu escudeiro. Jonatas manifestou uma fé no Deus de Israel, e logo após ele ter derrotado 20 pessoas, 20 homens, vem um terremoto. E agora, para chamar a atenção do seu profeta, para chamar a atenção do homem de Deus, papai desce do céu, aleluias, para renovar a vida do seu profeta, em tempos difíceis, em tempos em que Elias precisou fugir, precisou entrar numa caverna, em tempos em que Elias estava com a sua fé um tanto que estremecida, um tempo em que Elias estava muito entristecido, porque tinha expectativa de que toda a nação de Israel agora voltaria para o Senhor, mas pelo contrário, deu tudo ao contrário do que ele imaginava para aquele dia, para aqueles tempos. Quando Deus usou a vida de Elias para que viesse fogo do céu e consumisse o altar, as ofertas que estavam no altar, quando o fogo desceu e lambeu tudo aquilo dali, os falsos profetas, 850 falsos profetas, tendo suas vozes caladas. A expectativa de Elias era num tempo extraordinário que viria. Na verdade, o que sucedeu para ele naquele ano foi uma grande perseguição da parte dos políticos da época, dos governantes. Talvez você, meu irmão e minha irmã, assim como eu também, viramos esse ano com muitas expectativas de que algo extraordinário iria acontecer, diferente iria acontecer. E como não aconteceu, e não quer dizer que não está acontecendo, não quer dizer que não vai acontecer, apenas Deus está mostrando que Ele faz como Ele quer, da maneira como Ele quer, da maneira como Ele decide que deve ser feito. E pode ser que por ter saído do nosso controle, do teu controle, da maneira como você achava,
você esteja como Elias. Em vez de se sentir dentro de um lar, se sente dentro de uma caverna. Mas quando Deus viu o seu profeta assim, ele desceu do céu e ele veio até o lugar onde Elias estava. E por ali passou e falou: sai daí, vem para cá para o monte. E enquanto Deus andava, a terra estremecia. Aleluias. Ele sabe onde você está e como você está. A presença dele faz a terra tremer, faz o chão tremer. Que ele apareça para a tua vida, em nome de Jesus. Que ele possa fazer tremer as estruturas da tua vida nessa noite, em nome de Jesus. E que ao sair dessa caverna, e que ao reiniciar sua caminhada, você possa ser um instrumento poderoso na mão do Senhor. Irmãos, nós temos ainda mais 3 textos para compartilhar, 4 textos para compartilhar acerca de terremotos. Mas por hoje eu vou encerrar aqui. No nosso próximo estudo sobre os terremotos como sinais da segunda vinda de Jesus, nós vamos falar sobre esses outros versículos que são muito importantes, porque nós vamos também falar aqui sobre quantos terremotos acontecem aproximadamente por ano, os 10 mais intensos terremotos que aconteceram após Jesus ter dito no Monte das Oliveiras. Nós vamos estudar os 10 terremotos mais intensos, mas nós também vamos ler um texto em que vai mostrar que, por maior que tenha sido o pior terremoto até hoje, há ainda um grande terremoto, o maior de todos, para acontecer. E nós vamos lê-lo na palavra de Deus. Haverá um grande terremoto que ainda está por vir, que vai acontecer e será o maior de todos eles. Nos próximos estudos, nós vamos estar falando sobre isso. Nessa noite, sobre terremotos, como a Bíblia nos mostra, na maioria das vezes, que aconteciam quando Deus agia, quando Deus estava presente, quando Deus ordenava, né? A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba, e que até os fios dos nossos cabelos estão todos contados pelo Senhor. Então, Ele chama cada estrela que está no céu. Se você sair um pouquinho, colocar aí, não sei como é que está o tempo hoje, não olhei para... Acaba que eu não olhei ainda, muito apercebido com as coisas aqui da terra. Acaba que eu não olhei ainda para o céu, mas a Bíblia diz que Deus chama todas as estrelas pelo seu nome e nenhuma delas vem a faltar. Nenhuma delas falta. Então Deus sabe de todas as coisas que acontecem, estão acontecendo, está tudo no controle de Deus. Então a Bíblia, no livro sagrado, terremotos, eles estão relacionados com a ação de Deus. Mas sabemos humanamente que causa um terremoto também é quando uma pedra, uma rocha que está nas superfícies da terra, nas camadas da terra, né? Quando essa rocha se fende, se abre, então existe um tremor de terra. E dependendo do tamanho da rocha, vai causar um mega terremoto. Quando é uma rocha pequena, acontece um tremor, mas nós não os sentimos porque foi uma pequena rocha. Nós vamos falar sobre quantos e essas magnitudes no nosso próximo estudo, querendo o Senhor. Agora eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus.
porque pode ser que você esteja passando por uma situação